Boa tarde. Estamos aqui na presença de Otávio Dias Berrio, fotógrafo de profissão, mais especificamente ligado à área de publicidade. Vamos tentar compreender toda a sua vida de fotógrafo. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, gostava que falasse um pouco da sua iniciação na fotografia. A minha iniciação na fotografia foi a iniciação calma, porque o termo iniciação tem que ser. Eu comecei a fazer fotografia, tinha 10 anos. Quando troquei uma coleção de selos que o meu pai me tinha dado pela minha primeira máquina fotográfica. Por acaso ia apanhando uma tareia, não é coisa que se faça, trocar uma coleção de selos por uma máquina fotográfica, mas foi de facto o que aconteceu. E a partir daí foi a minha paixão durante muitos anos, enquanto fiz o liceu e essas coisas todas. Lia muito livro, para tudo o que fosse revistas técnicas que eu apanhava, estava sempre a ler. E depois iniciei a minha vida profissional, não na fotografia, no outro ramo. Não tinha nada a ver com a imagem. E curiosamente, um dos meus clientes, nessa minha outra atividade, que tinha a ver com arquitetura de interiores, a decoração, era um senhor que se chamava, e ainda se chama, que ainda é vivo, embora já não esteja a trabalhar, que se chamava Mário Neves. Mário Neves era conhecido pelo Walt Disney português. Um homem que revolucionou o desenho animado em Portugal. E foi ele que me meteu na imagem. Eu comecei, portanto, a trabalhar na imagem, no desenho animado, com um operador de truca, e fazendo fotografias e ampliações para filmes de fotoanimação, etc. Até que um dia, o Sr. Mário Neves, estamos a falar de 1969, aí, muito antes do 25 de abril. O Sr. Mário Neves tinha um cliente que era, já nem me lembro como era, se lembram, era Magos. Magos eram umas garrafinhas de um vinho de espumante horroroso. E ele, do cliente, a agência de publicidade que estava a fazer a publicidade da Magos, precisava de um filme de desenho animado e de uma fotografia para um cartaz. E o Mário Neves forçou-me quase a fazer a fotografia. Eu não queria, porque eu tinha um respeito imenso pela fotografia de publicidade, achava que era uma coisa complicadíssima. E é. Mas enfim, lá cedi e, muito nervoso, fui fazer a minha primeira fotografia de publicidade. E a partir daí, uns clientes trazem os outros e acabei por... Ainda fiz uma série de cinema, de filmes, como assistente de câmara, etc. por aí fora, até que me decidi pela imagem fixa, pela fotografia propriamente dita. Até porque na imagem fixa o rigor técnico é muito superior à imagem de cinema, em movimento, portanto, a 24 imagens por segundo. No fundo, é o que é o cinema, é a fotografia a 24 imagens por segundo. Isto porque, enquanto num filme nós estamos a ver uma cena e a cena passa a 24 imagens por segundo, acabou. E depois do filme acabar, se quisermos rever aquilo tudo, temos que ir outra vez a outra sessão. Ao passo que numa fotografia não, pode estar a olhar para ela durante 6 horas ou mais. A ver os defeitinhos todos, não? Com uma agravante em relação ao cinema, não é que se o plano não corre muito bem até ao fim, corta e cola outro. Não é? É que por essas razões todas, e também por razões estritamente técnicas, como o tratamento da película, em publicidade, por exemplo, trabalha-se com... Agora com o digital é diferente, mas naquela altura trabalhava-se com um filme chamado diapositivo, em que não há qualquer tipo de possibilidade
tratamento da imagem depois da imagem estar capturada em filme. O diapositivo tem essa pequena característica, essa pequena grande característica em que, de facto, ou há um rigor técnico na exposição, ou então aquilo sai mal observado. E como o cinema era feito, e ainda é, em filme negativo, depois do filme negativo vai para o laboratório, procede-se à etalonagem, que é como quem diz, como se numa ampliação se pudesse mudar um bocadinho a cor, etc. E, portanto, no cinema há toda uma série de cuidados posteriores à captação da imagem. Na fotografia está feito, está feito. Respondi à sua pergunta? Sim, sim. Disse-nos que passou pelo cinema. Como é que explica essa positiva, negativa, essa experiência pelo mundo do cinema? As experiências são sempre positivas. Aprende-se sempre com toda a gente. Aliás, o ditado é velho, aprender até morrer. Não é? E muitas das técnicas que os diretores de fotografia com quem eu trabalhei usavam são usadas em fotografia, como é evidente. Se nós tornarmos a olhar para a frase que eu disse há bocadinho, em que o cinema são 24 fotografias por segundo projetadas a seguir, o sistema é semelhante. Agora estava-me aqui a lembrar, muita gente não compreende o porquê da fotografia aparecer nos filmes. Qual é a importância da fotografia em si, propriamente dita, nos filmes de cinema? Toda. Toda. Como é que eu vou explicar isto? O cinema, enquanto atividade, entra na categoria do audiovisual. Porquê? Porque o cinema tem imagem e tem som. E para além disto tem argumento. E para além disto tem a realização. E depois tem a performance dos atores. E portanto, por muito bom que o argumento seja, não é? E por muito boa que a música seja, se a fotografia do cinema, ou a cinematografia, como queiram chamar, for má, ninguém gosta de ver uma imagem má, não é? Portanto, o cinema é uma arte de conjunto, enquanto a fotografia é uma arte solitária, não é? O cinema é uma arte de conjunto. E, portanto, tudo tem o seu valor. Se nós tivermos uma esplêndida fotografia e uma péssima realização e uns atores muito maus, o filme também não serve de nada, porque ninguém está lá para ver só a fotografia. Vamos ao cinema para ver um conjunto, um argumento, uma atuação de atores, uma atuação do realizador, uma atuação da montagem também é muito importante, a banda sonora, os efeitos sonoros e, evidentemente, a imagem, ou a fotografia, como queiram chamar. Sim. Portanto, ao passo que, por exemplo, no meu caso, na fotografia, o fotógrafo é simultaneamente tudo. Ou seja, o fotógrafo é o produtor, o fotógrafo é o realizador, o fotógrafo é o homem da câmara, o fotógrafo é o encenador, o fotógrafo, se for fotografia com modelos, o fotógrafo é o diretor de atores, não é? Sim, só não é diretor de som. Só não é diretor de som porque as fotografias não têm som. Exatamente. Recuando agora um bocadinho no tempo, a fotografia inicialmente não foi uma arte bem vista aos olhos de todos, talvez por falta de dinheiro ou de apoios. Como explica a evolução da fotografia até os dias de hoje? Bem, eu já não estou de acordo com essa frase, porque a fotografia sempre foi considerada uma arte. Mas mesmo no início era uma atividade para muito poucas pessoas. Exato. Bom, portanto, esse teu raciocínio só encaixa a partir da altura em que, tal como o Ford produziu os automóveis para a grande massa, assim a Kodak começou a produzir máquinas para toda a gente e, portanto, toda a gente começou a produzir fotografias. Não é?
Mas aí o esquema mental é rigorosamente o mesmo do que um escritor. Tu podes ir a uma papelaria comprar um bloco de papel, 10 lápis, sabes escrever e não é por isso que passas a ser um escritor. Não é? É por aquilo que consegues pôr no papel. Ora bem, toda a gente tem acesso a máquinas fotográficas para películas, agora já não é preciso películas porque as câmeras são digitais, mas o fazer fotografia tem regras e, portanto, quem não as conhecer ou quem não as cumprir, está bem, carrega no botão, registra uma imagem, mas daí até aquilo ser chamado de uma fotografia vai uma certa distância. Não se estou a fazer explicar? Sim, sim. Pegando um pouco na pergunta anterior, temos o exemplo de um jornal francês, o Le Monde, que inicialmente não publicava imagens e afirmava que a imagem engana. O que tem a dizer sobre esta afirmação? Eu sobre essa afirmação tenho a dizer que é falso. Porque tanto engana o fotógrafo, que escolhe um determinado ângulo para captar uma determinada cena, que coloca as luzes de uma maneira específica para fazer com que essa cena seja mais ou menos dramática, não é? Dizia eu que tanto o fotógrafo engana como o escritor. O homem que redige, o jornalista que redige a notícia, também tem as palavras ao seu dispor, não é? E pode usar essas palavras de modo a tornar uma notícia tendenciosa para um lado ou para o outro. Portanto, em relação ao enganar da fotografia, engana tanto como a escrita, não é? Não estou rigorosamente de acordo com essa comparação. Passando à frente, temos vindo a assistir uma grande adesão das pessoas às novas tecnologias, nomeadamente telemóveis, máquinas fotográficas digitais, máquinas de filmar digitais. Acha que essa adesão podemos compará-la com evolução? Tudo é evolução, não é? Tudo é evolução. Agora, é claro que sim. Se nós pensarmos para que quando apareceram os primeiros frigoríficos também eram objetos de luxo, quando apareceram os primeiros automóveis também eram objetos de luxo, quando apareceram as primeiras máquinas fotográficas eram objetos de luxo, quando apareceram as primeiras máquinas de filmar eram objetos de luxo, quando apareceram os primeiros computadores eram objetos de luxo, mas tudo tende a popularizar-se. Portanto, a captar um maior número de consumidores para que estão interessados. Não é por aí, como é que se diz? Não é por aí que as coisas se vulgarizam. Não é com o facto de haver câmaras digitais, telemóveis que fazem fotografias, etc., que a fotografia deixa de ser fotografia. Primeiro por uma razão muito simples, porque a imagem captada por um telemóvel não tem qualidade nenhuma, ponto final, começa logo por aí. Pode ser uma graça porque imaginemos que nós vamos a passar na rua e está um prédio a cair e a única coisa que temos à mão é um telemóvel. Vale mais ter uma fotografia má do que não ter nenhuma, não é? Enquanto fotografia documental, digamos, jornalística, digamos, pode ter interesse. Do ponto de vista da qualidade não tem interesse nenhum, mas Essa evolução foi feita por si? Não fui eu que fiz a evolução. Sim, mas... A evolução foi feita. Mas queres tu perguntar se eu aderi às novas tecnologias? Não aos telemóveis, de facto não. Tenho telemóveis, mas não, sem câmera. Mas sim, claro que as tecnologias têm que ser acompanhadas, porque quem não avança morre. Quer dizer, não se pode parar no tempo. E que vantagens e dificuldades encontrou nessa passagem?
Nenhumas. São capazes de ter mais dificuldades as pessoas que não sabem de fotografia o suficiente, da fotografia dita clássica. Utilizar um termo que se compara ao digital, digamos, a fotografia analógica, digamos. É provável que as pessoas que não têm conhecimentos da fotografia analógica consigam encontrar maiores dificuldades em perceber como é que a máquina digital funciona, porque a máquina digital normalmente é completamente automática e, portanto, quer dizer, o fotógrafo tem uma máquina digital, não estou a falar de mim, mas enfim, a maior parte das pessoas tem uma máquina digital automática, acaba por não fazer as fotografias que quer, faz as fotografias que a máquina quer, o que do ponto de vista profissional é uma coisa completamente distinta. Não é? Fazer o boneco da criancinha que fez 2 anos a apagar o bolo, tudo bem, está lá o boneco, não há dúvida nenhuma. Se é preciso fazer um trabalho mais elaborado e, portanto, criar um determinado ambiente, aí já a máquina não pode ser a máquina a mandar a nós, temos que ser nós a mandar a máquina. É por essas e por outras que os aviões, por exemplo, os aviões hoje têm computadores, mas os computadores são muito bons se tudo corre bem, não é? Sim. Mas quando as coisas fogem do normal, ainda não há que chegar à mãozinha do homem. Há que desligar o computador e pilotar o avião à mão. É a mesma coisa com as máquinas digitais. Quando as coisas se tornam mais específicas, mais especializadas, não há automatismo que valha. A sua resposta entrou um pouco na minha próxima pergunta. Acha que estes novos produtos serão benéficos aos novos fotógrafos? Começar com uma máquina digital? Sim. Eu, correndo o risco de parecer retrógrado, mas eu acho que não. Acho que quem quiser abraçar esta profissão tem que começar por saber como é que as coisas funcionam, não é? Pela simples razão de que os computadores, por exemplo, também têm processadores de texto, quase que são capazes, inclusive, de emendar os erros que nós damos. Mas o fazer da frase, a colocação do verbo, do predicado, do adjetivo, do complemento direto, portanto, a organização gramatical tem que ser de uma pessoa que saiba como é que isso funciona. Porque se não souber como é que isso funciona, está bem, ok, escreve, mas falta-lhe substância, falta-lhe base literária, digamos. Não? Na fotografia é exatamente a mesma coisa. Portanto, há regras que são eternas, digamos, que as máquinas e os computadores, o Photoshop, por exemplo, com tratamento de imagem, não faz mais do que fazia a câmara escura, como é evidente, porque a câmara escura, onde nós molhávamos as mãos nos líquidos, faz exatamente a mesma coisa. Só que estes programas informáticos permitem que esse tratamento, que o chegar à imagem final, seja mais rápido e mais fácil. Mas continua a ser preciso saber como é que aquilo se faz. Não é? Que incentivo dá aos novos fotógrafos? Incentivo? Eu diria que uma das primeiras coisas que um fotógrafo, uma pessoa que gosta de fotografia e que quer abraçar a profissão, normalmente este tipo de profissão é uma profissão que funciona, é uma profissão livre, digamos. Um fotógrafo normalmente não é empregado de ninguém. Eu diria que a primeira coisa que um fotógrafo tem que saber vender a si próprio. Depois de saberem como é que funciona a técnica, todos os fotógrafos deviam tirar um curso de relações públicas e de marketing. É extraordinariamente importante. Só o saber a técnica não chega. A não ser que tenhamos uma roda de amigos imensa e todos façam publicidade, todos nos façam publicidade. Porque senão
no mundo de hoje em que tanta escola lança gente da imagem no mercado de trabalho, só mesmo os que sabem como fazer a sua própria promoção, a sua autopromoção, é que vão conseguir vingar. Os outros vão ficar às migalhas. Estava-me agora aqui a recordar de uma frase que um professor meu disse, que não considerava a fotografia arte, mas sim artesanato. Tem alguma coisa a dizer sobre esta afirmação? Não posso estar em mais completo desacordo. Eu diria que é tão artesanato como a pintura. É tão artesanato como a escultura. É tão artesanato como o fazedor de cestos. Não é? Porque o fazedor de cestos pega nos pauzinhos de vime e começa a talhar o que quer que seja, uma cesta, etc. para aí fora. Mas ele pode com os pauzinhos de vime que estão ali, ele pode fazer a forma que quiser. Não é? Portanto, é artesanato, tudo bem. O pintor pega numa tela e em tintas e em pincéis e já está, e começa a fazer. Desse ponto de vista também é artesanato. Agora, essa pergunta faz-me lembrar uma resposta que eu dei num fórum de fotógrafos amadores, em que me perguntavam se basta ter uma máquina fotográfica para ser fotógrafo. E eu respondi que, por essa ordem de ideias, quem tiver papel e lápis é escritor, quem comprar um bloco de pedra, um esculpro e um martelo é escultor, e quem comprar martelo e tintas e pincéis é pintor. O que quer dizer que está tudo errado. Quer dizer, este não é o raciocínio. Eu posso tirar a carta de condução e ter um carro, daí até ser piloto profissional não sou, não é? É preciso ter qualidades natas. Sim, ir adquirindo técnica. Ir adquirindo técnica, porque em todas as atividades especializadas, até para fazer pão, é preciso saber como é que aquilo se faz, não é? Quer dizer, estamos a falar de coisas comezinhas, mas as pessoas têm que pensar, têm que começar o raciocínio pelas coisas comezinhas, não é? Aparentemente é fácil fazer um lombo de porco assado, não é? Aparentemente a gente sabe que pega-se o lombo de porco, põe-se uns temperos, mete-se no forno e já está. Bem, primeiro ponto, que temperos, não é? Segundo ponto, forno, a que temperatura? Quanto tempo? Não é? E o mesmo se passa com todas as atividades, quer sejam mais ligadas à arte, quer não sejam. Porque é que a fotografia pode ser uma arte e há quem diga que não? Porque, como dizia um fotógrafo, um fotógrafo muito conhecido, um fotógrafo tem que ter muito mais imaginação do que um pintor. Por uma razão extremamente simples. O pintor pinta o que lhe aprouver, não é? Mesmo que não esteja a ver o que vai pintar. Exato. Ao passo que o fotógrafo tem que pegar numa coisa concreta, não é? E tem que lhe dar a volta com a luz, daí fotografar, escrever com a luz, não é? E tem que arranjar o ângulo, o ponto de iluminação, para que aquilo tenha algum interesse, porque senão, se eu tiver que fotografar um copo, uma garrafa de água, por exemplo, está bem, eu posso fotografar uma garrafa de água, mas daí até aquela imagem ter impacto ou não ter impacto, vai uma grande diferença. E é nessa procura do impacto que a arte funciona. Porque funciona com a luz, como funciona na pintura, porque funciona com regras dos terços, como funciona na pintura, não é? O enquadramento, a colocação da peça no
quadro, a divisão harmoniosa dos espaços, para deixar espaços para meter texto, ou para não meter texto, ou para deixar a imagem respirar. Tudo isso tem regras, portanto, daí até a fotografia ser artesanal. Está bem, acho que não, mas pronto, cada um tem a sua opinião. Para finalizar, gostaria que fizesse um comentário de como é que a fotografia influencia a sua vida e a vida dos que estão próximos. Como é que a fotografia influencia a minha vida? Permite-me almoçar, jantar, ter carro, essas coisas, quer dizer, estar aqui a falar com vocês, ter-vos conhecido, porque fui fazer o workshop à escola, como é que influencia? Influencia assim, quer dizer, o que é que eu posso dizer que a fotografia me influencia? Por acaso, influencia-me de uma maneira curiosa, se formos ver de outro ponto de vista. Ou seja, como eu sei como as imagens se fazem, eu desmonto mentalmente filmes publicitários, imagens de publicidade. Eu sei o que é quem fez, o que é que ele quis, onde é que ele quis chegar. Ou seja, dá-me de facto um poder. Sou muito mais seletivo na minha apreciação. Bom, e chegamos ao fim da entrevista. Esta entrevista é para a disciplina de História dos Média, o primeiro ano do curso de Educação e Comunicação Multimédia. Intervenientes: Dário Branco, Anselmo Godinho e Carlos Barros. O entrevistado: Otávio Dias Bervim.